Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje estou aqui para dar aquela pregadinha. Olá, papai. A gente tá aqui fora, né, filha? Dando uma pregadinha. Papai, fora. Uma pregadinha, faz assim, ó. E tem gente que quer correr antes de aprender a andar, filha. Papai, fora. É, a Ana fica me dando o brinquedo dela. Oi. Diz pregadinha. Badia. Você gosta de pregar, Eila? Sim. Ok, essa semana eu tava fazendo meu devocional e eu tava lendo Jeremias 12, eu li o versículo 5, onde a palavra de Deus diz: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? E esse texto falou muito forte ao meu coração, porque ele fala de um problema que nós temos. Muitas vezes nós queremos aprender a correr antes de aprender a andar. A gente quer fazer as coisas no nível sem precisar passar pelo processo do crescimento e aprender a fazer essas coisas direito. A verdade é que a gente precisa aprender a andar antes de aprender a correr. Se você cansa correndo com um homem, você não vai conseguir acompanhar os cavalos na corrida. E se você tropeça no terreno tranquilo, seguro, você não vai dar conta dos matagais. E a gente precisa saber respeitar a formação, o processo e o tempo pelo qual a gente passa para aprender as coisas. Não adianta querer aprender a correr antes de aprender a andar. Várias vezes você tem lá o camarada, ele se sente meio mal, meio culpado, porque ele não gasta muito tempo com Deus, ele não gasta muito tempo em oração. Só que aí você sugere pro cara, então, gastar uma semana, 3 semanas orando, né, 15 minutos, meia hora todos os dias. O cara acha que é pouco, ele não, gastar pelo menos 1 hora em oração. Mas ter consistência em meia hora de oração é melhor do que não orar. Desenvolver o hábito de orar 30 minutos por dia é um passo na direção de desenvolver o hábito para orar 1 hora por dia. Você tem que andar antes de você correr. Nós precisamos saber respeitar. Tá falando aí, filho? Nós precisamos respeitar os estágios e os processos da nossa vida. Precisa ganhar na corrida com o homem antes de apostar a corrida com o cavalo. Hábitos podem ser construídos na nossa vida. E a Bíblia nos mostra que nós precisamos aprender a andar antes de aprender a correr. A Bíblia nos mostra que as coisas têm seus estágios, que existem plantinhas que precisam ser alimentadas de um jeito para elas crescerem. Que bebês não estão prontos para comer carne, mas precisam de leite. E do mesmo jeito a gente tem que identificar esses processos. Bola de basquete? A gente precisa saber dar os primeiros passos, aprender a andar bem, depois a correr. Papai, bem. Vamos. A minha filha quer brincar, gente. Essa pregadinha vai ficar por aqui. Eu vejo vocês outra hora. Opa, eu tive que interromper esse vídeo por causa do momento paternidade ali. Mas depois eu abri e fui editar esse vídeo pra ver se dava pra fazer e decidi adicionar umas coisinhas. Então às vezes o cara tá lá sonhando com ser, né, um dia ser um marido, eventualmente um pai. Ele imagina, ele sonha que vai tratar sua família, sua esposa com muito respeito. Só que ele não respeita os pais, ele não respeita os amigos. E aí? O que vai magicamente mudar na pessoa? Quem não aguenta correr com homens não vai correr com cavalos. É o exemplo clássico, a gente falou nisso sobre... É o exemplo clássico, a gente até falou sobre isso na nossa pregadinha sobre as corridas. Sobre a fé como uma corrida. Não adianta o cara decidir que amanhã ele vai correr uma maratona se ele não tem o preparo, se ele não tem a prática. E essa prática, esse preparo vai sendo desenvolvido de pouco em pouco. Isso para dizer que não adianta sonhar com muito sem ter a disposição de abraçar o pouco, porque só é fiel sobre o muito quem primeiro é fiel sobre o pouco. E quem tropeça no terreno plano não dá contas no matagal. Então por que Deus colocaria essa pessoa num matagal? Eu acredito que muitas vezes o sentimento que a gente tem de parece que as coisas não andam na nossa vida, a gente tem esses sonhos tão grandes, parece que a gente não consegue alcançar essas coisas, muitas vezes até coisa que Deus nos diz que Ele quer fazer nas nossas vidas. Eu acho que muitas vezes o motivo pelo qual parece que demora pra gente chegar lá e a gente tá atrasado em algumas coisas é porque a gente não consegue ser fiel com as poucas coisas que Deus nos deu pra hoje. E aí, como é que fica? Não dá pra correr antes de andar. Então não adianta o cara sair de um remorso, não tô lendo a Bíblia, eu vou ler 40 capítulos da Bíblia amanhã, e o cara não continuar a fazer isso com consistência depois. Obviamente o ideal é que um dia você aguente a correr com cavalos e a estar em terrenos perigosos. Mas talvez o que tem pra hoje é aprender a não tropeçar no terreno plano e aprender a correr com homens. E esse é o único caminho pra frente. E eu encerro agora com o texto de Zacarias 4:10, não despreze o dia de pequenos começos. Talvez você diz, eu sinto que eu tenho um chamado pastoral para cuidar de pessoas,
só que não me dão oportunidade na minha igreja. Mas espera aí, você não vai pra uma escola? Não tem pessoas lá? Ah, eu sinto que eu tenho um chamado pra pregar a palavra, mas não me dão oportunidade na minha igreja. Mas espera aí, não existem outros ambientes onde você pode fazer isso hoje? Ah, eu sinto que eu tenho chamado pra um negócio, só que ninguém me contrata. Ah, espera aí, será que você não consegue vender um geladinho, alguma coisa? E começar a administrar o que você tem hoje? Não despreze o dia de pequenos começos e aprenda a andar antes de correr. Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. E fique de olho, eu tenho algumas novidades muito importantes sobre o futuro do canal no YouTube, que eu tô meio emocionado até pra falar com vocês. Então, Papai, mais. preciso ver de novo. Valeu!